Olá, sejam bem-vindos. Estamos mais uma edição aqui do seu podcast Psiquiatria Cotidiano, mais uma vez recebendo o nosso psiquiatra, Dr. Regis Barros. E hoje nós vamos falar de autocuidado possível, o que realmente funciona na prática, Até que ponto o autocuidado é importante na nossa prática do dia a dia, Dr. Regis? Seja bem-vindo. Olha que interessante, Valdir. Obrigado por mais um convite. Muito prazer estar aqui com você e com os nossos telespectadores. Partindo do pressuposto que você vai viver consigo mesmo até os fins dos seus dias, que eu espero que demore muito, que você possa viver muitos anos com qualidade e felicidade, nós temos que nos cuidar, não é isso? Se nós não nos cuidarmos, vivendo no nosso corpo, vivendo com a nossa mente, quem haverá de cuidar da gente? Então, os autocuidados, ou o autocuidado, vamos assim dizer, nada mais é do que um olhar de você com você mesmo, com responsabilidade, afeto e amor. Então, eu preciso me cuidar, você precisa se cuidar, o show precisa se cuidar, você que está nos assistindo precisa se cuidar. Claro que a gente vai filosofar o que é se cuidar. Claro, e quando eu soube que ia fazer essa pauta aqui com o senhor, eu peguei uma pergunta que falei, não, essa pergunta eu tenho que fazer. Como diferenciar o autocuidado real, baseado em necessidades do corpo e da mente, do autocuidado idealizado e muitas vezes inalcançável, divulgado pelas redes sociais? Tem muita Esse gente... eu tive que escrever. Boa. E tem muita gente forte, bonita, cuidada, né, nas redes sociais. Só tem gente feliz. Assim, muitos sorrisos, assim, muitos likes, muitos amigos, assim, uma vida perfeita, né? A vida é na infantaria, Valdir. É no cotidiano. Quem está na trincheira, já falamos isso com você aqui. Sim. Quem está na trincheira com você, que obrigatoriamente é pequena, não são todos os colegas das mídias sociais. Então, o autocuidado real é o que vale a pena. O autocuidado virtual é um objeto a ser vendido. Claro. Né? Tem os seus objetivos, tem os seus propósitos, respeito. Não estou aqui a negá-los e querer nadar contra essa correnteza, mas a beleza extrema, o fitness extremo, né? O jantar belo extremo fotografado, as relações humanas perfeitas das mídias sociais, muitas vezes não são reais e factíveis, né? Então, o autocuidado é do cotidiano, é da infantaria, vamos assim dizer, termo militar. Eu tenho um grande amigo chamado Jorge Eduardo, um grande abraço para ele, foi editor de Jornal de Brasília durante muitos anos, e sessentão que nem eu, e acompanhando desde o início de redes sociais, quando nem existia redes sociais, e depois quando surgiu redes sociais, eu me lembro que eu fazendo as pautas com ele, Valdir, como é que uma pessoa é capaz de externar a sua intimidade para todo mundo? Ou seja, uma coisa que hoje se considera normal, nós falamos na edição passada aí sobre o que é normal na rotina, naquela época era normal, quando surgiu, como é que eu vou externar o meu dia a dia numa rede social? E aí depois ele escreveu, depois de muito tempo, há um tempo atrás, eu li um artigo dele sobre essa questão de você externar o seu dia a dia, sua vida conjugal. Ele falou: meu amor não precisa de curtidas. Ele não fotografa nada, não publica nada da vida dele. É uma forma de autocuidado, né? Total. Por exemplo, você vai num show, né? O Valdir gosta de uma banda de rock X, que foi em São Paulo. Você deixa de curtir o show para querer filmar o show. Né? Claro. Você sai com sua esposa para um jantar romântico. Você deixa de curtir o momento e a esposa para fotografar e registrar em tempo real, quase fazendo, né, uma live, né, sobre o seu momento com sua esposa. Isso chega a ser tão jocoso, tão jocoso e tão empobrecido do ponto de vista emocional que causa dó, pena. São sentimentos ruins. Explico. Porque não ajuda, não é um protagonismo de ajuda, diferente do que nós falamos aqui de caridade, que é um protagonismo de ajuda. Eu ajudo porque eu quero. Claro, tá no meu coração. Não por publicidade, né? Caridade com publicidade é vaidade. Sem barganha. Porque me faz bem. Claro. Eu vou ajudar o outro, mas no final eu fiquei mais confortado do que o outro. Então, se eu faço aquilo para os outros verem, eu tenho uma construção mentirosa na sua essência tão grande. Então, seu amigo está totalmente
está totalmente correto, né? Meu amor, minha existência, minhas relações Não precisa de não curtida. precisam de validações externas. Claro, Elas claro. simplesmente são minhas, em essência. É Perfeito. isso aí. Doutor, você deve receber no seu consultório muitas pessoas, muitos pacientes, muitas pacientes com dificuldade de dormir. Tá? Agora, a minha pergunta, qual o papel do sono no autocuidado? Nossa, na verdade é mais do que sine qua non, né? Então, ter boa noite de sono, que envolve várias variáveis quantitativas e qualitativas. Depois a gente pode até pensar no podcast sobre sono, Sim, qualidade bom do tema, sono, bom tema, bom saúde do tema. sono, eu acho que é um tema bacana, né? É necessário para a vida, né? Sem dormir de forma eficiente, que envolve várias variáveis quantitativas e qualitativas, o Valdir não funcionaria, não estaria aqui trabalhando Claro. comigo hoje, eu não estaria aqui, o show não estaria editando, você também não estaria não nos assistindo. Então, o sono é fundamental para a vida. Fundamental. Por mais que seja induzido pela farmacologia? Pois é. Aí nós temos que entender por que é induzido pela farmacologia. Né? O por mais tem uma pergunta antes. Sim. Eu tenho que entender por que eu precisei da farmacologia. Se eu tenho... É um novo podcast que nós vamos fazer daqui a pouco. Se eu tenho uma doença primária do sono, que é da própria estrutura do sono, se eu tenho uma doença secundária que influencia meu sono, seja psiquiátrica ou Uma orgânica, depressão, uma ansiedade. Né, uma apneia obstrutiva do sono, Sim. uma síndrome das pernas inquietas, Entendi. né, uso de estimulantes. Né? Eu peguei recentemente pessoas com muita insônia, dependentes, sabe de quê? Daqueles energéticos. Né? Só para você ver como a sociedade está. Então, na verdade, a qualidade do sono envolve, a priori, uma não necessidade de medicamentos para sono. Sim. É claro que se os medicamentos são necessários, eu quero acreditar que nós temos não uma automedicação, mas uma patologia primária ou secundária do sono que precisou de um tratamento que a gente espera também que seja transitório, não para sempre. Mas a qualidade do sono é necessária para a vida de qualidade. E de que forma a alimentação ela contribui para o bem-estar emocional? Nossa, que bacana, hein, Valdir? Né? Como nós nos alimentamos mal Muito. atualmente, né? Então, as pessoas comem rápido, comem de qualidade ruim, comem comidas prontas, né? Os famosos fast foods, comidas gordurosas, qualidade nutritiva ruim, qualidade de elementos essenciais dos próprios alimentos ruins, riscos metabólicos diversos. Simplesmente nós colocamos para dentro como processamos aqui, processamos, processamos né? aqui, Colocamos, digerimos e seguimos, né? Então, a alimentação é importante para uma vida como um todo, né? Então, esperamos que nós possamos envelhecer com saúde, não é isso? E isso tem total influência nas emoções? Total, né? Nosso corpo é tudo interligado. Claro. Nós não somos, né, um conjunto de aparelhos, sistemas, células diversas que não conversam entre si. Né? É uma criação perfeita, muito bonita. Né? Então, nosso corpo interage. Então, alimentação ruim leva a problemas físicos e emocionais, leva um envelhecimento, né, não saudável, levam a doenças metabólicas no meio do caminho. Então, na verdade, é uma doença que deve ser atacada desde a primeira infância. Né? Então, você começa a perceber crianças obesas, crianças que vão ter patologias cardiovasculares, Entendi. Metabólicas, né, com 30, 40 anos. Muita gente infartando com essa idade, Valdir. Muita gente. Você conhece pessoas que infartaram com essa idade. Então, é necessário para uma vida de qualidade, uma alimentação boa. E como a atividade física, a gente está falando de sono, de alimentação, como que a atividade física pode ser incorporada no dia a dia sem cobrança e sem frustração? Pois é, se a atividade física, se a alimentação é feita por uma perspectiva, como as primeiras perguntas do podcast, voltada para a mídia social, você acaba tendo um olhar muito ruim, né, para a atividade física, porque você faz para expressar seu corpo para o outro. Né? São aquelas, nada contra, né? Bonito, corpos, né, claro, desenhados, esculpidos, mas assim, se não é para você, aquilo não tem nenhuma serventia. Né? Então, a atividade física, ela, quando regular, feita na intensidade certa, na forma correta, na periodização correta, na frequência correta, trazendo bem-estar,
trazendo uma autoestima, nossa, ela é um elemento extremamente fundamental para o trabalho de patologias físicas, doenças orgânicas e mentais. Eu utilizo muito a atividade física nos meus tratamentos para as doenças mentais. Você sabe que eu... Sim, fizemos um podcast sobre isso. Você sabe que eu me apaixonei pela psiquiatria e depois me apaixonei pelas artes marciais, né? Segui minhas graduações na minha vida acadêmica dentro da psiquiatria e depois nas artes marciais. Sou preta de 3 artes marciais, jiu-jitsu, luta livre esportiva, kickbox, e eu utilizo muito isso para pacientes com patologias psiquiátricas. Então, às vezes o medicamento na dose máxima não está conseguindo fazer com que o paciente fique estável. Com doses menores e uma atividade física voltada à luta, nesse caso da minha experiência, eu consigo alcançar boas respostas terapêuticas. É isso que eu iria perguntar agora, de que forma, quando a terapia, né, e até a medicação, voltando de novo falando da farmacologia, ela pode contribuir para o autocuidado, para o bem-estar? Tudo que é correto, usado de forma adequada, supervisionada e prescrita com um profissional que merece o nosso respeito, tudo isso, todos esses vetores nos trazem uma resultante bem-vinda. Então, se eu estou com alguma doença e eu preciso de algum medicamento específico X para aquela doença física ou mental, muito bem-vindo. Extremamente bem-vindo. No tempo certo, na dose certa, da forma certa. Se eu estou precisando de um olhar nutricional, ter um nutricionista que faça a nossa dieta correta, muito bem-vindo. Se eu estou precisando de uma atividade física, se eu tiver uma academia adequada, professores adequados, personagens adequados, tudo muito bem-vindo. Nós que temos que ser protagonistas, falamos isso no podcast anterior. Nós que temos que ser, no anterior, no antepenúltimo, nós que temos que ser protagonistas nessa busca, porque não vai cair do céu. Você não vai comer bem se você não quiser comer bem. Você não vai fazer atividade física se você se manter sedentário. Se você não se cuidar, o mundo não vai cuidar de você. E sendo protagonista, dentro disso que o senhor falou, sendo protagonista, não querendo complicar o que é simples, quais as mudanças diárias simples que a pessoa pode ter para um bom autocuidado? Boa, você já falou coisas assim num podcast muito interessante. Então, nós temos que almejar, buscar, a aponia, a ataraxia, dos estoicos, Então, nós temos que buscar um equilíbrio orgânico e mental, vamos assim dizer, uma saúde física e mental. Sim. Então, nós temos que cuidar do nosso aparato mental, e aí envolve todos os conteúdos de podcast que nós já trabalhamos, e temos muito a trabalhar ainda, do cuidado de si, do cuidado consigo, da organização da vida como um todo, e o cuidado físico, que envolve tudo isso que você falou, sono, alimentação, exercício físico, tudo isso em conjunto. Nesse mundo moderno que nos engole, acaba sendo um problema. Por isso que nós temos muitas dificuldades em alcançar esse objetivo. Doutor, estamos chegando ao final de mais uma entrevista. Logicamente, não encerro sem as suas considerações finais. Olá, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Agradeço você, Valdir, o show que está na nossa edição. Cuide de você. Pense disso. Você é protagonista do seu cuidado. Se você não cuidar de você, não haverá ninguém, alguém ou nenhuma força que cuida de você. Você precisa fazer isto. Tem um paciente que conversou comigo e eu usei uma analogia muito usada na religião, que eu acho que é muito rica em filosofia, que é aquela pessoa que estava se afogando e a água subindo, se afogando não, a água subindo numa enchente, e ela dizia assim, poxa, Deus, me salve. E aí passa um tronco, essa pessoa não passa. Diz, Deus vai me salvar. Deus vai me salvar. Passa depois uma lancha com outros 2 resgatados. Não, Deus vai me salvar. Passa um helicóptero, ela já se afogando. E aí, enfim, não pega a corda que estava lá puxando do helicóptero, ela se afoga, vai reclamar de Deus e diz, olha, eu mandei 3 ajudas para você, Você precisa querer se ajudar. Claro. É muito rico esse entendimento. Total. Uma analogia muito conhecida, não é novidade, como estou falando, mas o protagonismo do cuidado é seu. Então, cuide-se a tempo,
a vida. Tudo depende de você. É isso aí. Agradeço muito aí a participação, mais uma vez, a participação brilhante do Dr. Regis Barros. Você pode sugerir pautas, sugerir assuntos. Basta você mandar um e-mail para psiquiatriocotidiana@gmail.com e também está assistindo esse episódio, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Estaremos de volta no próximo episódio. Até lá!